Essa é uma planta muito especial. Ela cresce e tem espinhos, gosta de clima seco, solo seco e habita regiões desérticas. Estou falando nada mais, nada menos de um dos óleos essenciais mais antigos e de uma das plantas medicinalmente mais reconhecidas como propriedades medicinais que temos no mundo. Estou falando da mirra, Comífera mirra ou Comífera cúcul. Você pode encontrar esse óleo essencial e é exatamente sobre ele que eu vou me debruçar hoje. Vamos comigo? Saudações aromáticas! Eu sou uma pessoa muito bem-vinda ao canal Gota Consciência. Eu sou Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e eu ajudo pessoas a se tornarem aromaterapeutas profissionais, aprenderem a pensar nos óleos essenciais, que é uma grande habilidade, e também construir uma carreira com muita credibilidade, muita segurança e passando muita confiança para ajudar de fato as pessoas. Hoje vamos falar sobre o óleo essencial de mirra. A mirra é uma planta da família Burseraceae. Vitor, que nome complicado, mas você conhece com certeza uma planta dessa família. O olíbano é da mesma família. Ou o palo santo, que eu tenho uma história tão linda, que eu gosto tanto, também é dessa mesma família. O breuzinho, ou breu branco, a mescla, várias plantas que produzem resinas aromáticas são da família Burseraceae. E a mirra, assim como todas essas, também tem seus caracteres especiais. Primeiro que essa resina dela, ela sai como uma seiva elaborada e depois que ela é desidratada, ela fica como se fosse uma pepitazinha de ouro dourada em que quando é queimada ou quando é colocada num unguento ou também destilada, a gente produz um óleo ou produz suas propriedades medicinais por inalação, por uso tópico e até mesmo por uso oral e interno. Vou falar bem direitinho. Então fica comigo até o final para você não perder e sair dessas receitas prontas dos memes que se fala sobre a mirra. Certo? Primeira coisa que é muito legal de saber é que é uma planta que produz muito óleo essencial. Até 8% da goma resina ou da oleoresina dela desidratada, ela vira óleo essencial, ou seja, tem muitas propriedades ali e tem muitos compostos voláteis que são úteis para nós, certo? Ainda que ela tenha habitado lugares difíceis de se conseguir, existem pessoas que coletam a mirra, vamos dizer assim, periodicamente e principalmente na época das safras, principalmente descascando levemente as suas cascas principais ou cortando a ponta dos galhos. Ela exuda uma goma, e essa goma, depois que seca, é coletada e destinada para os seus beneficiamentos. Ela hoje habita principalmente nas regiões da Somália, mas hoje você encontra ela no Irã, na Arábia Saudita e alguns outros países ali do Oriente Médio, onde tem regiões desérticas que ela gosta muito. Historicamente, se utiliza a mirra por vários tipos de propriedades, por várias funções. Por exemplo, os egípcios já se reconhecem no uso da mirra muito antigamente. Disse, inclusive, que a Cleópatra, uma das faraós, ela adorava tanto a mirra quanto o líbano, tanto por causa dos seus perfumes, quanto por causa dos seus efeitos terapêuticos, mas também se dizia que com essas duas plantas você conseguia, vamos dizer assim, ficar mais próxima dos deuses, maior conexão com o que era considerado sagrado. E ainda assim, ela hoje tem grande valor. Disse, inclusive, na história do menino Jesus, que a mirra e o olíbano, duas plantas dessa mesma família, foram, inclusive, presente dele, simbolizando, vamos dizer assim, tão valiosas quanto o próprio ouro, que era o terceiro presente, que era o ouro. Então, são plantas de altíssimo valor e até hoje essas duas plantas, a sua resina ou o seu óleo essencial também tem o seu valor alto, ou seja, ela confere, por causa da própria natureza de raridade e por causa das suas próprias potências de terapeuticidade, elas têm um alto valor comercial. E aí você pode ver assim várias propriedades legais da mirra, como por exemplo, é antisséptica, adstringente, anti-inflamatória, antimicrobiana contra bactérias e fungos, secativa, depurativa, tônica, tem várias propriedades inerentes às seus próprios compostos. Os compostos são principalmente o curzereno,
que vai até 45% da composição da mirra, o furano eudesma dieno, um nome gigantesco para um composto bem especial dessa planta também, que vai até 45%, e o lindestereno, que é até 10%, porém ela compreende mais de 80 até 120 substâncias químicas diferentes, minoritárias, e esse pool, vamos dizer assim, toda essa combinação de substâncias é quem confere a ela todas essas suas propriedades. Alguns estudos foram bem promissores na atuação e na, vamos dizer assim, elucidação das evidências que se tem da mirra. Por exemplo, um estudo conduzido no Egito, né, descobriu que a fasciolose hepática e a esquistossomose, elas podem ser tratadas com a goma resina de mirra, a extrato de mirra ou até mesmo seu óleo essencial. Como é que foi feito esse estudo? Viram que pessoas com fasciolose hepática, ou seja, uma infecção por um protozoário no fígado, né, pessoas cronicamente com esse problema, né, tiveram um tratamento conduzido com a mirra durante apenas 6 dias. Foi um extrato extraído da própria resina, certo? Depois de 6 dias, não foi mais identificado os sintomas da doença e após 3 meses desse tipo de tratamento, não foi mais identificado nenhum tipo de infecção e os pacientes continuaram saudáveis. Então, ela com certeza é um excelente adjuvante, um excelente, vamos dizer assim, primeira forma de pensar num tratamento como esse, né, contra protozoário, um protozoário tão grave como a esquistossomose, né? Outro estudo também mostrou que, foi um estudo alemão, que mostrou que a mirra ela pode ser utilizada muito positivamente para a cicatrização de feridas gástricas, né? O estudo alemão mostrou que as questões de úlceras, tanto causadas por uma má alimentação, quanto causadas pelo uso de antibióticos, álcool ou outras drogas, e também por infecções como H. pylori, a mirra era excelente para a regeneração tecidual. Também ela, como tem uma propriedade anti-inflamatória bem ampla, muitas pesquisas estão sendo conduzidas para mostrar para ela os seus efeitos antitumorais, sendo excelente como um tratamento contra cânceres, certo? Sua gomorresina também e seu óleo essencial também tem uma ação de estimular a tireoide, por isso que muitas vezes eu mesmo incluo o óleo essencial de mirra para quem tem hipotireoidismo, certo? Ela também tem uma ação hepatoprotetora, certo? Ou seja, ela protege o fígado, principalmente contra estresse oxidativo, e ela também é excelente contra candidíase, principalmente candidíase bucal. Existem várias formas de utilização dos óleos essenciais, né? Como uso tópico, uso oral, uso interno, né? Enfim, existe e uso respiratório, porém, algumas dessas vias são bem mais evidenciadas na mirra. Por exemplo, quando você fala de usos orais da mirra, ela pode ser muito boa para infecções dentárias, para infecções ou afecções e inflamações na gengiva, para úlceras causadas tanto por afta ou por acidez ou por algum tipo de infecção, para questões na garganta, ou seja, ela é ótima para compor gargarejos e protocolos que venham cuidar da saúde bucal. Né? Inclusive, você pode até utilizar essa informação a seu favor para fazer uma pasta de dente, um cosmético em que vai fazer um uso bucal. Já na parte digestória, né, a partir da parte interna, existem algumas evidências, né, como eu falei, né, da própria estudo da Alemanha, mas algumas outras evidências mostrando que a mirra é excelente também contra úlceras gástricas, como eu comentei, mas também infecções intestinais, úlceras duodenais, ela pode ser também excelente para uma reparação tecidual interna. Tá? Ela também é ótima para matar bactérias resistentes a antibióticos e desequilíbrios, vamos dizer assim, na flora intestinal. Além disso, na pele, ela é excelente para, vamos dizer assim, acnes, inflamações na pele, descamações na pele, casos de estafilococcus aureus, né, causando, vamos dizer assim, aqueles furúnculos, os carbúnculos, que são vários tipos de furúnculos juntos. Inclusive, um amigo meu visitou aqui em casa e ele tinha acabado de passar por um processo de furúnculo, estava em processo de cicatrização, mas ainda incipiente. E prontamente eu utilizei o óleo essencial de mirra dentro do tratamento dele, como, vamos dizer assim, o tratamento prioritário, e a regeneração tecidual. Em apenas 3 aplicações no primeiro dia, teve uma mudança altamente significativa. Então faça o teste. Se você conhecer alguém que tem estafilococcus aureus ou que está com furúnculos, a mirra com certeza vai ser excelente
para a cicatrização tecidual. Inclusive, na Ayurveda, a mirra é considerada depurativa do sangue, altamente estimulante e também afrodisíaca. Então, assim, existem várias propriedades. Eu poderia falar muitas outras, né? Falar um pouco das propriedades de cada um desses seus compostos químicos, mas ficaria talvez muito longo para um vídeo como esse. Ainda assim, eu vou deixar para você aqui uma pergunta. Como é que você usa o óleo essencial de mirra? Será que você só usava na pele para beleza? Ou na gengiva ali, como diz aquele manual? Ou você já conhecia todas essas propriedades? Se eu falei alguma propriedade que foi diferente do que você conhecia, escreve aí que eu posso até me aprofundar mais nesse assunto. E se você quiser saber mais sobre as vias de utilização dos óleos essenciais, eu vou deixar aqui também, descrito no vídeo, para você poder acessar uma aula exclusiva das formas de utilização do óleo essencial. Se você ainda não encontrar essa aula, me chama no DM que eu vou fazer questão de enviar para você e você dominar esse assunto. Conte comigo, a gente se vê no próximo vídeo e namastê!